Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou a psicóloga Gisele Andrade, especialista em psicologia clínica, em psicoterapia corporal, em avaliação psicológica e em psicologia positiva. É um prazer estar aqui com vocês. A ideia do canal já estava sendo nutrida, sendo gestada durante mais ou menos uns 9 meses, 10 meses mais ou menos. Eu vinha nutrindo esse desejo de partilhar com vocês sobre autoconhecimento, sobre estresse, sobre ansiedade e sobre pessoas altamente sensíveis, que é hoje em dia a base do meu trabalho. E gostaria muito de ter vocês junto comigo nessa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de interiorização, de olhar para si mesmo, de perceber como que você é, o que você deseja, no que você acredita e o que você gostaria da sua vida. Então, para começar um pouquinho esse nosso bate-papo, eu queria contar para vocês a minha própria jornada de autoconhecimento, para que vocês me conheçam um pouco melhor, para que vocês conheçam um pouco melhor o meu trabalho, para que a gente desenvolva uma parceria de trabalho daqui para frente. A menina Gisele era uma criança muito diferente das outras. A menina Gisele, ela era uma criança muito sensível, muito meiga, muito doce, muito boazinha e era uma criança com uma alta sensibilidade. Eu me lembro de mim com uns 9, 10 anos, sentada numa pedra, né? Aqui em casa tem uma pedra num jardim bem grande, né? Então eu me lembro de eu sentada nessa pedra, conversar comigo mesma com 9, 10 anos. E outra coisa que é muito clara na minha memória de infância é o meu caderno de poesias. Com essa idade eu já tinha, né, um caderno de poesias e eu me lembro de uma poesia que eu escrevi para minha avó. Então eu acho que de repente eu era até um pouquinho mais jovem do que 9, 10 anos, né? Porque a minha avó faleceu quando eu tinha 9, né? E a minha avó paterna, eu tenho uma grande afetividade, tinha na época, ainda tenho uma grande afetividade com ela. Então eu me lembro de escrever poesias sobre a minha avó e a minha relação com ela com uns 8, 9 anos de idade. O que eu quero dizer para vocês é que desde muito jovem eu era uma criança extremamente profunda. Eu tinha sentimentos e emoções muito profundas. Só que quando eu era criança, isso era visto como algo estranho, algo diferente, algo que os meus pais não conseguiam entender e de repente lidar da forma mais interessante. E essa minha sensibilidade aguçada, ela foi crescendo comigo até a chegada da adolescência. E a minha adolescência foi uma época da minha vida muito difícil. Então, assim, a minha adolescência, a minha entrada na adolescência, a minha adolescência foi uma época onde eu não me sentia pertencendo às outras adolescentes da minha escola, da minha idade. E eu lembro que eu chorava muito pedindo para os meus pais para eu não precisar mais ir à escola. O que era tão difícil da escola, né? A escola onde eu estudava, as meninas tinham uma condição de vida muito diferente da que eu tinha naquela época. E eu não me sentia adequada, não me sentia bonita, não me sentia atraente e me sentia desconfortável naquela escola e com aquelas pessoas. Então, a minha adolescência foi uma adolescência de muita infelicidade, de muita tristeza. E aí os meus problemas com os meus pais pioraram muito, porque era muito difícil para eles lidar com uma adolescente tão sensível. As pessoas sempre disseram que eu era muito dramática, que eu era muito demais, assim, tipo, né? Pra quê?
né? Para que tanta choradeira, para que tanto drama, para que tanta emoção, para que tanta sensibilidade? E isso foi uma coisa que foi se tornando uma coisa complexa dentro da minha família. Então, aos 16 anos, a minha mãe achou por bem me encaminhar, né? Me levar ao médico. E eu fui a primeira vez, com 16 anos, ao psiquiatra. Naquela época, aquela minha sensibilidade toda já foi diagnosticada como depressão. Então eu tinha 16 anos de idade e já estava diagnosticada enquanto depressão e já foi me prescrito medicações antidepressivas. Algum tempo depois disso eu tomei as medicações, como eu não via resultado na minha tristeza e nas minhas dores, eu joguei as medicações fora, no banheiro. E vocês imaginam o quanto a minha mãe surtou com aquela minha atitude, né? E isso continuou, os problemas continuaram, os anos foram passando, até que aos 19 anos, a minha mãe, aconselhada por uma prima que eu tenho e que é psicóloga, me indicou o processo terapêutico de psicoterapia clínica. E aí foi quando aos 19 anos eu fui a psicóloga a primeira vez. Gera uma emoção, né? Gera uma emoção lembrar do passado e falar sobre tudo isso, né? Por mais que hoje em dia eu olhe com olhos muito amorosos para essa criança e para essa adolescente que eu fui. Aos 19 anos eu iniciei minha jornada de psicoterapia. Eu iniciei o meu processo pessoal de autoconhecimento. E aí eu achava muito bonito ser psicóloga, claro, e acabei levando a minha carreira à faculdade de psicologia e aos estudos sobre psicologia. Eu fiz faculdade de psicologia, eu fiz especialização em psicologia corporal, que é uma área dentro da psicologia. Eu fiz especialização em psicologia clínica dentro dessa abordagem que é corporal, reichiana. Depois os anos foram passando, eu fui trabalhando, eu fiz especialização em avaliação psicológica e agora atualmente eu estou fazendo especialização em psicologia positiva. E toda essa minha história, né, foi permeada, toda a minha história profissional, inclusive, ela foi permeada por um profundo desejo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de conseguir de alguma forma dar continente àquela menina tão sensível, tão cheia de sensações e de sentimentos e que precisava, né, aprender a caminhar no mundo, precisava aprender como é que ela era, quais eram as suas qualidades, quais eram o seu modo de viver, enfim, eu precisava me descobrir. Isso faz, né, do primeiro dia que eu fui na minha primeira consulta psicológica com a minha atual terapeuta, né, atual psicóloga que está comigo desde essa época, com alguns intervalos de outras experiências psicoterapêuticas, a minha psicóloga, isso faz 18 anos. Fazem 18 anos, foi no ano de 2000 que eu iniciei meu trabalho quanto paciente, né, de psicologia. E faz 12 que eu estou formada em psicologia. Todo esse processo de autoconhecimento, de autobusca, de autodescobrimento me fez aprender um monte de coisas, né? É óbvio que eu tenho todos esses cursos, mas eu também fiz muitos cursos. Eu fiz psicoterapia individual, eu fiz psicoterapia em grupo, eu fiz workshops, cursos, eu fiz biodança durante muitos anos, na intenção de aprofundar a minha autoexpressão, a minha forma de ver o mundo de forma mais livre, mais entregue. Então eu tenho uma vasta experiência em autoconhecimento. Eu atendo clinicamente, né? E faz algum tempo que o meu trabalho tem sido direcionado ao estresse, à ansiedade e a pessoas altamente sensíveis. Todos os meus conhecimentos, né? Eu já atendi crianças, eu atendo adolescentes, atendo adultos, mas ultimamente, né, de um ano e meio para cá, o meu foco de trabalho tem sido o estresse.
tem sido ansiedade e tem sido pessoas altamente sensíveis. Eu quero te convidar, se você tem interesse em descobrir coisas sobre si mesmo, o que a gente vai fazer juntos aqui no nosso canal não é psicoterapia, né? Que isso fique claro. Psicoterapia é o trabalho do psicólogo presencialmente no consultório, né? Onde a pessoa desenvolve um trabalho individual. O meu objetivo é promover, através da minha fala, da minha experiência, do meu trabalho, promover, a gente chama em psicologia de insights, né? Mas promover ideias, pensamentos que façam você descobrir coisas sobre você mesma ou sobre você mesmo. Então, o nosso trabalho, ele tem a ideia de... Eu vou falando sobre vários temas, vocês podem me pedir temas, e quando vocês forem escutar isso, de repente vai caindo algumas fichas, você vai pensando em alguma coisa, isso vai trazendo uma emoção, e isso pode de repente estar te ajudando aí no teu trilhar, como me ajuda no meu trilhar, ok? Eu quero dizer que é um imenso prazer estar com vocês aqui, que quem já me conhece do consultório, das palestras, enfim, sabe o quanto eu tenho adoração pelo meu trabalho, paixão pelo meu trabalho, e o quanto a psicologia mudou completamente a minha vida. E eu espero que esses conhecimentos que mudaram a minha história possam te auxiliar na sua história. É um grande prazer receber todos vocês aqui, e vocês fiquem ligados nas redes sociais, no meu blog Caminhando Sem Estresse. Fiquem ligados que a gente vai ter outros bate-papos, outras conversas, outros momentos de partilhar muita coisa boa juntos, e que isso traga muito, muito, muito crescimento para você e muita luz para a tua vida, ok? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.